Olá, gente, boa tarde para todos vocês. Neste vídeo, a gente vai falar em língua portuguesa por causa dessa temática aqui. Então, no meu caso, eu sou professor de línguas estrangeiras, eu sou formado em línguas estrangeiras na Universidade de Caldas, na Colômbia. Aí eu vim para aqui fazer o meu mestrado em letras na Universidade Federal do Espírito Santo. Enquanto professor de línguas estrangeiras, aquilo que a gente tem de recomendar para todos vocês são regras muito simples. Então, vamos lá. A primeira dessas sugestões que a gente tem para fazer é, tipo assim, muito legal para ter amigos colombianos, outros amigos venezuelanos, amigos hispanofalantes, mas eu acho, assim, extremamente importante ter amigos locais, amigos brasileiros. Interatuar com as pessoas brasileiras não somente vai ajudar nesse intercâmbio cultural, mas também na projeção da língua portuguesa. Aquilo é muito importante. Número dois, é verdade que espanhol e português são línguas muito parecidas, mas também tem palavras que, embora elas sejam foneticamente muito parecidas, elas são diferentes enquanto significado. Eu vou deixar junto com vocês nos comentários um link para que vocês possam enxergar quão diferentes são as línguas. Número 3. Então, língua portuguesa não é obrigatória para se candidatar. Eu acho sim que uma competência muito importante a ser desenvolvida em tantos estudos de mestrado, doutorado acontecem. E por isso que eu recomendo demais, mais do que tomar aula de língua portuguesa, interagir com as pessoas aqui. Eu acho que uma das maiores preocupações com as pessoas, enquanto a língua portuguesa, é a interação acadêmica. Então, nesse sentido, eu vou dar uma outra sugestão para vocês, e é de se envolver nessas leituras em língua portuguesa. É verdade que tem outras fontes bibliográficas que vão ser oferecidas provavelmente em inglês, provavelmente em espanhol, mas a maioria delas, elas vão ser feitas em língua portuguesa. Tenta não procurar essas fontes em outras línguas. Faça essas leituras em língua portuguesa, porque essa interação com a língua, com a leitura, vai ajudar na escrita, enquanto a escuta, a fala, a interação com outras pessoas vai ajudar com a fala. É tipo assim, segundo a minha experiência como professor de línguas, eu posso pedir para vocês se tranquilizarem com o assunto. Tipo assim, não é muito grave chegar num país como o Brasil com a língua portuguesa sem ter estudado antes. Porém, eu acho que vai facilitar um monte de coisas. Quando você vai lá no mercado, quando você vai lá na Polícia Federal, quando você tenta comprar alguma coisa, negociar o aluguel de apartamento, da kitnet, esse tipo de coisas vão ser muito mais fáceis. Por enquanto, eu acredito que a ajuda e a companhia dos outros becários que vão ficar aqui quando vocês chegarem vai ser muito mais importante ainda. Então, eu acredito que quando criança aprende a falar, não é porque a gente ensina a criança. Então, conjugação desse verbo é assim, 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 tá? Criança primeiro escutou muitos anos antes de falar alguma coisa, né? Enquanto a escrita, a gente primeiro aprende leitura e aí depois escritura. Então, enquanto vocês chegarem, enquanto vocês se envolverem na cultura brasileira, vai ser muito mais fácil para vocês. Então, eu cheguei no ano passado, infelizmente, pandemia estourou, né? Eu tive só 2 aulas presenciais e aí depois lockdown, fecharam tudo. Então, na verdade, a gente não experimentou ainda esse ambiente universitário, essa presencialidade em tanto as reuniões de orientação, mas assim, eu vou falar de acordo com a minha experiência, como é que tem sido. A primeira coisa da qual eu posso falar é que eu adoro aquilo que eu faço, então não é muito trabalho para a gente se envolver nessas leituras, nessas sugestões, na redação de artigos, na participação de eventos, que essencialmente são as nossas atividades em tanto estudantes de mestrado ou doutorado. Então, agora eu vou falar como é que rola esse tipo de relação acadêmica de nós com a universidade. A primeira coisa que a gente vai falar enquanto isso é que no momento que você chegar na universidade, você vai ter um orientador. Orientador é o professor da universidade que vai levar você da mão, né, para tentar ajudar enquanto aquilo que tem a ver com a sua pesquisa. Ele vai pedir para você escrever artigos, ele vai pedir para você participação em eventos e, eventualmente, ele poderia ser seu professor em sala de aula. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado também, especialmente para nós colombianos, que, na verdade, temos uma concepção de ensino um pouco, tipo assim, paternalista, o que o professor, ele fica atrás de nós, né, pedindo, cobrando para a gente.
Mas a relação aqui de ensino enquanto orientando, né, junto com o professor, é de muita independência. A maioria dos orientadores que eu já conheço, dos outros colegas também, eles fazem reunião, tipo assim, uma vez por mês. Tipo assim, uma vez cada 15 dias, quando de repente tem um trabalho pendente, né? Quando de repente tem que fazer alguma coisa para a semana seguinte. Mas assim, é a gente que tem que desenvolver essa pesquisa, é a gente que tem que pedir essa orientação para o orientador. Não é uma questão assim, eu vou esperar que o orientador vai pedir para a gente, né? Não é isso. Na verdade, o papel dos nossos orientadores é uma guia. Tipo assim, a gente tem que levar essa proposta para eles, são eles que vão te orientar, vão te falar, ó, oh, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, não. Você tem que fazer esse tipo de leitura. Então, esse tipo de leitura não tem nada a ver com a sua pesquisa. Então, tem a ver, mas eu acho muito melhor você fazer essa leitura ali. Então, você tem que negociar de acordo com os seus princípios, é, tipo assim, profissionais. Como é que você vai fazer essa defesa desse projeto que você já propôs? Normalmente, você vai ter aula uma vez por semana, né? Não é muito assim, mas é uma aula de 4 horas contínuas, né? É bem pesado para a gente, mas parece que é suficiente, porque o professor, antes de cada aula, ele vai fazer uma sugestão. No programa ele está bem definido, né? Ele vai pedir para você fazer a leitura para chegar na semana seguinte na discussão, na sala de aula. Então você vai acompanhar essa discussão, e por isso que eu falo que no momento de chegar no Brasil, você vai ter muita oportunidade de interatuar em língua portuguesa. Então, é nessas discussões acadêmicas que você vai pegar o vocabulário necessário para interagir. Você tem que se jogar lá. Você tem que riscar é, falar errado. De qualquer jeito, você vai falar errado em algum momento. Mas assim, essas correções, eles vão sendo cada vez menores. E aí se você vai adquirindo esse vocabulário acadêmico que vai precisar no momento de defesa da sua tese de doutorado ou da sua dissertação de mestrado. Enquanto a dissertação de mestrado é um trabalho, tipo assim, uma proposta, o sustento teórico dessa pesquisa que você está desenvolvendo. Tipo assim, você traz uma proposta, traz uma base bibliográfica, teórica, provavelmente filosófica, e você expõe esses resultados caso você esteja fazendo uma coleta de dados. Não é simples, não, mas é um trabalho constante. Eu sugiro tentar escrever um capítulo cada 6 meses, por enquanto. Eu acho assim, vamos falar de umas 80, 120 páginas para o mestrado, provavelmente 100, 150 páginas no máximo para o doutorado. Mas não tem um número de páginas, não tem uma especificação muito, muito estrita enquanto a tese ou enquanto a dissertação de mestrado. Nas disciplinas, a sugestão é que você possa pegar a maioria delas que tem a ver com a sua linha de pesquisa. Vamos supor, eu sou mestrando em letras, então a gente tem que pegar essas disciplinas que têm a ver com a minha pesquisa. Estudos socioculturais, estudos latino-americanos, né? Eu poderia pegar estudos linguísticos ou pedagógicos, mas não é o objetivo da minha pesquisa, né? Mas assim, eu acho que o mais importante é identificar a sua linha de pesquisa e tentar pegar essas disciplinas enquanto for possível. Que no caso do mestrado, na verdade, são poucas, não são muitas, né? São 30 créditos. Desses 30 créditos, você pode ver umas tipo assim, 5 disciplinas, né? Pode ser. Aí depois você tem seminário de pesquisa, você tem a qualificação, que também dá 4 créditos, e a pesquisa, que tem 8 créditos também. Tipo assim, uma somatória de créditos que você vai tentar resolver em. A gente tem 24 meses, né? Então, você vai fazer em 18, 20, né? Você vai conseguir fazer, né? Finalmente, eu gostaria de falar uma questão muito simples a respeito do Brasil. O Brasil é um país enorme, é o quinto maior país do mundo. Eu posso falar, enquanto colombiano, que o Brasil e a Colômbia são países muito parecidos também, inclusive enquanto à comida. Então, você não pode se preocupar, não, por causa da comida, porque a gente come aqui muito feijão, muito arroz, muita carne. Na verdade, depende da região, também tem as suas próprias preparações, principalmente no litoral. Na Amazônia eu não conheço, na verdade, eu conheço o centro-oeste brasileiro
e conheço o Sudeste brasileiro também, mas nas outras regiões, aparentemente, comida não é muito diferente, não. O clima. O Brasil é um país quente, né? Sem importar de qual país você esteja vindo, eu acredito que, na verdade, você vai achar uma uniformidade na temperatura das cidades brasileiras. Eu acho que a maioria das cidades brasileiras, elas estão em torno dos 25, 35 graus de temperatura. É normal. Tem casos, por exemplo, no Mato Grosso, em Cuiabá, em que a temperatura normalmente às 10 horas da manhã é 38 graus. Tem outros casos no sul, por exemplo, em Santa Catarina, que tem regiões que a temperatura cai abaixo de 10 graus. Às vezes tem negativo. De repente tem lugares que são um pouco mais altos nas montanhas e que poderia até ter neve no inverno. Eu acho assim, eu acho que a pandemia mudou muito o jeito como a gente faz relacionamento com as pessoas, mas normalmente brasileiros são muito abertos, a maioria deles são muito acolhedores. Você, enquanto estrangeiro, não vai se sentir mal, não vai sofrer preconceito, embora ainda tenha algumas pessoas que poderiam se expressar de acordo com os estereótipos que a pessoa conhece sobre você. Enquanto colombiano, o que que a gente fala enquanto colombiano? Ah, então, tráfico de droga, então guerra, então Farc, então Pablo Escobar. Mas, assim, a gente também tem que levar em conta que a maioria dessas pessoas, eles não têm essa noção de multiculturalidade, de respeitar ou de enxergar um pouco além desses estereótipos. É por isso que eu vou pedir muito para vocês, no momento que vocês estejam chegando aqui no Brasil pela primeira vez, que vocês possam enxergar um pouco além desse estereótipo. Não é que brasileiro seja mais desinibido, né? É brasileiro caluroso, né? Brasileiro é muito legal, é bom com a gente, mas assim, nem todo mundo gosta de futebol, nem todo mundo gosta de dançar samba, nem todo mundo gosta de ir para balada todo final de semana, né? É meio estranho, né? Até falar de futebol aqui no Brasil, embora seja um esporte muito popular, eu acho que nem todo mundo gosta, né? Então, eu espero que você tenha resolvido algumas dúvidas com esse vídeo aqui. Enquanto tiver dúvidas ou outras perguntas, você pode também escrever aqui nos comentários e também vamos tentar resolver junto, tá? Muito obrigado, até mais.